Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Tendências, me chamo Alan, hoje é dia 24 de janeiro, uma sexta-feira, vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá pessoal, Ibov segue testando aqui a região de 123 mil, é uma região de resistência, né? Então tem aqui esse fundo, ele deixou ali no dia 5, 6 de agosto, né? Então vem testando essa região como uma resistência, tá? Ele tinha rompido, né, para cima da região de 123, né? Então, por volta do dia 21, ele chegou a ficar acima dessa região, tinha deixado o topinho aqui no dia 15, mas não conseguiu permanecer acima. Ontem ele acabou voltando ali para baixo daquela região, daquele topo que ele deixou no dia 15. Começa a perder uma primeira linha verde no gráfico de 2 horas, e do jeito que ele está se descendo no gráfico de 2 horas, eu entendo que ele pode testar de novo 121.500 até a região dos 121 mil pontos, tá? Chegando nesses pontos aí, são pontos de atenção no curto prazo. Quando eu olho o gráfico diário, ficaria bem atento, principalmente se eu estivesse aí na compra, porque existe sim a possibilidade de Ibov voltar para testar o 119, tá? Pelo gráfico diário, ele ainda não reverteu a movimentação de queda, né? Eu entendo que ele só reverte mesmo quando ele passa a trabalhar para cima do 123 e principalmente quando ele começa a marcar fundo acima dessa região. Aí o projeto, o Ibov tentando buscar o 130. Enquanto ele estiver abaixo do 123 ali, que trabalha como ponto de resistência, cuidado que ele ainda pode ir lá para testar os fundos anteriores, tá? Então, ponto de dificuldade, ponto de resistência, acabou que ele está sentindo a região, né, pelo menos nos últimos 2 dias, e vão ficar de olho na próxima semana para ver se ele vai falhar realmente no 123 e voltar para testar o 119, ou quem sabe ele trabalhando acima de 123, apontar ali para a região dos 130 mil pontos, né? Que é uma região ali que ele também, se for lá, tende a ter um pouco mais de dificuldade. Acima de 123, teremos algumas oportunidades na compra, né? E aí a gente tem que ficar de olho aí no mercado, tá? Então, ponto importante, no momento ainda sigo com viés ali um pouco mais pessimista para o mercado, entendendo que aqui é uma região de resistência e o mercado tem tido uma certa dificuldade em romper. Tá certo que assim, ele tá batendo cabeça, mas não tá devolvendo forte, né? Não tá tendo aqueles movimentos fortes de queda. Então, ainda existe a possibilidade na próxima semana dele tentar ali testar mais uma vez 123, quem sabe ficar acima dessa região, mas é uma região de resistência, certamente aqui é o ponto que não é uma região tão interessante, né, para quem está pensando aí nas compras agora, até porque não tem relação risco-retorno na região, tá? Então, vamos acompanhar região de resistência, ficar de olho aí na próxima semana. Gráfico do dólar, WDO FUT, e o dólar foi testar ali a região dos 5.900, né, 5,90, tá? Ele acabou perdendo a região dos R$ 6, né? Nós havíamos chamado a atenção anteriormente que trabalhava como ponto de suporte, tinha pegado como referência esse topo aqui de agosto, tá? Então tinha marcado essa faixa verde, ele até tinha reagido aqui, né? Que ele deu uma violinada, mandou para cima, ele tentou segurar ali por volta do dia 16, mas aí acabou perdendo e veio testar esse pivôzinho aqui. Bem, aqui é o ponto que se o dólar perde, o dólar abre alvos aqui para os 5,70 e depois para a região de 5,50, tá? Então, perdendo essa região de 5,90, o dólar fica bem pesado para baixo. No momento, eu vejo como um ponto de suporte. Só que eu não vejo que é um suporte, por exemplo, para o dólar voltar ali numa linha reta para fazer novos topos. O que eu vejo para o dólar? Fez movimento de repique aqui no curto prazo, ele vai ter dificuldade ali próximo dos R$ 6. Tá? Acredito que ele bate cabeça e no movimento de curto prazo ainda volte para testar esse fundo, tá? Então, ficar de olho, ponto de suporte, inclusive hoje ele está tentando segurar por aí, vamos ver na próxima semana se ele vai realmente retomar, né, pelo menos tentar em um movimento de repique próximo ali da faixa dos R$ 6, R$ 6,03 ali, que é um ponto que agora passa a trabalhar como resistência, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de Petrobras, né, Petro 4. Bem, Petrobras tem chamado a atenção que é uma região de resistência, né? Uma região de topos anteriores, região de resistência pela Mimão 44. Fechou esquisito no dia de hoje para quem está comprado, tá? Então, cuidado. Para quem está procurando venda em Petrobras, se ele começar a fechar para baixo desse paviozinho ali que ele deixou no dia 14 de janeiro, entendo que sim, pode ser uma primeira tentativa, tá? Então, para baixo de 36,55, 36,50. Primeiro alvo eu colocaria nos 35,70, que é esse pivôzinho aqui. E aí, se perdido, o Petrobras pode até andar até os 32,80, né? Então, é bastante alvo para baixo, caso o Petrobras venha perder esta região, tá? Por enquanto, a ideia seria testar de novo a faixa dos 35,70. Então, seria algo parecido com isso. E aí, chegando lá, a gente observa a reação do preço, tá ok? Vale 3, vamos dar uma olhadinha.
Bem, Vale fez movimento de repique, chegou aqui numa região de fundo perdido lá de agosto de 23, né? Então ele perdeu essa região, voltou para testar, bateu cabeça e está voltando para testar fundo. Bem, Vale está tentando, se eu for num tempo gráfico menor, iniciar aqui um pivôzinho para tentar uma terceira pernada de alta, tá? Pelo risco, do jeito que ele está se desenhando, até vejo uma possibilidade ali na compra, mas ele não pode perder os 51,80. Então já começo a ver a possibilidade de Vale tentar algo parecido com isso, um terceiro movimento para cima, volta para testar de novo 54,40 e se passar para cima de 54,40, quem sabe ali, né? Até tentar buscar a região de 56,30, 59 ali também é um ponto que ele pode ir lá para testar mais para frente. Cuidado, porque é contra a tendência, né? Se alguém estiver pensando aí na compra. Para quem está vendido, não acho que ficou interessante do jeito que fechou no dia de hoje, tá? Mas eu entendo que dá até para esperar a próxima semana para ver se ele vai permanecer abaixo desses 53,45. Então, se Vale, por um acaso, né? Semana que vem desenhar algo parecido com isso, eu já entendo que para quem está vendido volta a ficar interessante. A ideia seria testar fundo, tá? O único ponto aí para quem está vendido é tomar cuidado se realmente ele estiver iniciando um terceiro movimento para cima, porque aí teria que estopar, senão a gente pode ter aí Vale até mesmo indo para cima dos 54,70 e tentando buscar ali níveis mais altos de preço ali como resistência, tá? Por enquanto, Vale, ele vem numa tendência de baixa, a gente tem chamado a atenção toda vez que ele renova fundo, que qualquer movimento de repique, a ideia é pensar nas vendas. Ele fez esse repique, foi até além do que eu estava marcando ali como resistência, foi lá na região de 54,50, bateu cabeça e agora está mandando para baixo. Vamos ver se ele tem força para testar fundo. Do jeito que ele fechou hoje, se eu estou vendido, isso aqui me chama, me deixa ali com o pé atrás, tá? Começo a ver uma possibilidade aí de um terceiro movimento para cima, né? 3 movimentos na contratendência, e Vale tentando buscar novamente aqui a região dos 54,50, até mesmo essa região dos 55,30, 55,50 como pontos de resistência, beleza? Dá uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Vamos lá, S&P 500 fez novo topo, hoje está ali no movimento de correção. Eu entendo que o S&P 500 corrigindo acima dos 6.000, 6.020, eu volto a pensar nas compras, tá? Então, qualquer movimento de correção, a ideia aqui para o S&P 500 eu vejo ali que seria para as compras, acreditando até mesmo em mais uma pernada de alta, tá? Comprar aqui, eu já tenho chamado a atenção que não vejo uma boa relação risco-retorno, tá esticado, né? Então, vamos esperar uma correção aí de leve, e aí, tendo uma correçãozinha, a gente tenta ver ali oportunidades de compra no mercado americano, tá ok? Bem, então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo um excelente final de semana, um bom final de sexta-feira. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 17 horas, tá? Um abraço a todos e até segunda. Tchau, tchau, pessoal.